Olá pessoal, tudo bem? Então pessoal, é o seguinte, nós estamos falando sobre a nova ordem mundial, ou seja, como está estruturado o sistema capitalista e as relações interestatais. O que significa relações interestatais? Significa a relação entre as nações do planeta, correto? Então nós vamos tentar entender que é o seguinte, eu coloquei o título dessa aulinha rapidinho para nós aqui, para dizer o seguinte: nova ordem mundial, novas disputas. Sabe por que eu coloquei isso, pessoal? Porque até a década de 1990, nós tínhamos uma disputa que era dentro de uma ordem mundial chamada de bipolar, né? O período de Guerra Fria, que a gente já discutiu, já trabalhou com vocês. Estados Unidos e União Soviética, né, pautava suas ações, cada um tentando se impor hegemonicamente sobre as demais nações através de uma disputa ideológica. Quais as ideologias que estavam em jogo? Capitalismo, né, versus socialismo. Então, essa era a disputa no mundo bipolar. Bem, só que o mundo bipolar deixou de existir, não é verdade? E aí, a partir da década de 1990, bem no começo da década de 1990, 93, 94, o que vai acontecer? Até hoje nós temos uma nova ordem mundial, que numa outra aula eu coloquei aqui para vocês, dizendo que essa ordem mundial é multipolar, né? E aí eu comentei com vocês o que significava essa tal multipolaridade, como ela se manifesta. Mas agora eu quero falar para você o seguinte: quais são as disputas atuais? Bem, terminando a Guerra Fria, acreditava-se que o capitalismo liberal fosse a solução para resolver os problemas e instituir uma sociedade onde houvesse mais crescimento econômico combinado com justiça social. Então acreditava-se que o capitalismo liberal, houve uma crença inicial de que o capitalismo, como vencedor naquela disputa anterior, que era da ordem bipolar, que o capitalismo resolveria os problemas. Né? Então nós já discutimos outro aspecto. Achava-se que Estados Unidos seria a única superpotência, portanto a ordem seria unipolar e não multipolar como é. Mas isso é outra história. O que aconteceu é o seguinte: essa crença no capitalismo, ela começa, na verdade, a não se manifestar de forma bastante interessante, principalmente para os países subdesenvolvidos, os países pobres. Olha o que vai acontecer, pessoal. Principalmente os países da América Latina, os países africanos e asiáticos, né, receberam o capitalismo, mas dentro de uma nova roupagem. Então, aquele capitalismo liberal, né, ele se transforma numa proposta que nós vamos chamar de neoliberal. Então, o neoliberalismo espalha-se principalmente pelos países da América Latina, do México até a Argentina, inclusive o Brasil, na década de 90, né, ainda no governo Collor de Mello, depois passa pelo governo do Itamar Franco, governo Fernando Henrique Cardoso, governo do Lula, da Dilma e atualmente no governo Bolsonaro. Essa ideia neoliberal está impregnada nesses países. Mas a verdade é que, em que consiste essa ideia neoliberal? Eu vou colocar para você uma coisa importante. A ideia neoliberal acredita o seguinte: que o Estado tem que diminuir a sua participação na economia, né? Então, o Estado não deve ser empresário. O Estado não deve participar da produção econômica. O Estado tem que ser mínimo, tem que reduzir o Estado. Por outro lado, o Estado tem que garantir os lucros máximos para as empresas. Portanto, o Estado não pode gastar muito, porque ele tem que fazer um equilíbrio das contas. Os governos não podem gastar muito. Então, essa ideia de diminuir a participação do Estado na economia também vai se manifestar a partir da venda de empresas públicas, que nós chamamos de privatizações. Então começa uma onda de privatizações na América Latina, na África e na Ásia. O que significa privatizar? É, na verdade, pegar empresas públicas e vender para iniciativa privada, correto?
Então, nós passamos a ter as disputas agora de ordem econômica. Veja que agora a disputa na nova ordem mundial ela não é mais ideológica, ela é uma disputa econômica, correto? E essa disputa econômica ela vai se manifestar em 3 aspectos importantes hoje. Como que os países disputam a hegemonia? Como que os países estão disputando o mundo? Primeiro, a disputa é econômica, porém, a disputa econômica ela tem 3 direções. A direção comercial, quando nós temos o aumento das relações comerciais, o fortalecimento da OMC, Organização Mundial do Comércio, para regular essas relações internacionais na área de comércio. E quando nós temos a formação dos chamados blocos econômicos, tipo Mercosul, União Europeia, NAFTA, APEC, são blocos econômicos. Isso significa que há uma prioridade para as relações comerciais livres, né? A livre circulação de capital, de investimentos e a livre circulação, né, de produtos também. Em alguns países, como a União Europeia, em algumas áreas, como a União Europeia, também a circulação de pessoas, mas não é a regra. A regra são blocos econômicos e não blocos econômicos e políticos. Qual que é o outro aspecto, pessoal, da disputa econômica? A tecnologia. Se durante a Guerra Fria toda a tecnologia era direcionada principalmente para a corrida aeroespacial e para a corrida armamentista, a partir da década de 90, os países começam a investir, não só os países como as empresas, a investir em tecnologia, que nós vamos chamar de investimentos em P&D. Cuidado, eu falei P&D, pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e inovação, para descobrir novas formas de produção, né, novas possibilidades de intervenção, ou seja, investimento em inovação e criatividade tem sido a regra na disputa econômica. O país que consegue fazer isso, ele está dominando o mundo. Então veja que nós temos esses aspectos aí. E para finalizar, a disputa econômica ela se manifesta na parte financeira. O que manda no mundo hoje é o mercado de ações. Os governos estão de olho na bolsa de valores, nas instituições financeiras que a gente chama de bancos, né? A maioria dos bancos, né? A compra e venda de títulos da dívida pública, ou seja, a compra e venda de papéis que podem ser negociados, né, no mercado futuramente ou com garantia de pagamento futuro. E o mais interessante, o comércio de moedas. Então isso é muito interessante. Por exemplo, você pode observar que os países, como por exemplo a Inglaterra, Estados Unidos, todos são potências econômicas, em primeiro lugar, porque você tem a moeda, o euro, no caso do bloco europeu, a moeda sendo uma mercadoria. Então, compra-se dólar, vende-se dólares, né? Compra-se euro, vende-se euros. E nessa transação de vender moedas, as financeiras e o mercado financeiro lucra. Então, quer dizer, a moeda se transformou numa mercadoria. Então, pessoal, fica esse resuminho aí, ó. As disputas econômicas hoje dominam a nova ordem mundial. Essa disputa econômica se manifestam na parte comercial, com a formação dos blocos econômicos, disputas tecnológicas, através de investimento em pesquisa e desenvolvimento, que os países e as empresas estão fazendo, e através do mercado financeiro. Então é isso, pessoal. Até a próxima.